Salve aí, rapaziada, NTR na área. Como prometido então no vídeo anterior, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre TBI, funcionamento, né, como é a peça, a diferença que ele tem para o carburador, não do funcionamento em si de acerto, né, de tempo de injeção, de central, tá? Funcionamento da peça física ali mesmo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de iniciar então sobre o funcionamento do TBI, gostaria já de dar uma dica para vocês. Vocês vão entender a questão do Venturi dele, né, que o TBI na verdade não utiliza Venturi. De qualquer maneira, o exagero também é ruim, tá? Então a gente tem que ter em mente que não é o maior que vai funcionar melhor no seu motor. Então você tem um motor pequeno, muita gente tem esse costume de fazer. Hoje em dia as coisas estão mudando um pouquinho porque a gente tem mais recursos, tá? Mas mais antigamente, e ainda um pouco hoje, a gente tem o pessoal ali, às vezes com um motorzinho 4mm, novamente o exemplo de uma 150, e coloca TBI de CB300, tá? A primeira opção que o pessoal tinha em relação a isso era por causa do injetor, tá? Então a gente tem um injetor com uma vazão maior, ele consegue alimentar melhor o motor, a moto vai trabalhar com a mistura mais rica, não vai quebrar. Só que o diâmetro do TBI é muito grande, então você está saindo de uma peça de, sei lá, 25mm para uma peça de 36. Então é muita diferença. Isso acaba trazendo prejuízos também no funcionamento, na aceleração da moto. Então não precisa de tudo aquilo. Hoje a gente tem opções mais viáveis. Tem o corpo de injeção da linha 190, que é muito bom, fica legal em motores da Titan 150 e até 220 cilindradas, você pode usar tranquilamente, fica muito bom, tá? Então a gente tem outras opções, tem injetores que você pode intercambiar, muitas vezes você tem um motor original, com alguma preparação de comando de válvula, uma rotação mais alta e não está conseguindo alimentar. Então na falta de você ter um controlador de injeção, colocar um injetor com maior vazão vai te ajudar. Não é o ideal, tá, galera? Esse vídeo não é sobre acerto, mas já vou adiantar, não é o ideal. O correto é sempre fazer todo o ajuste do sistema de injeção pelo tempo de injeção. Essa é a maneira correta. Quando o injetor não suporta e ele satura, aí sim a gente coloca um outro injetor. Mas, né, falando em baixo custo, né, essas coisas assim, então a gente consegue colocar injetores de outras motos e tal, sem ter a necessidade de usar um TBI tão grande. Não é isso que vai fazer a diferença na moto de vocês, entendam isso, tá? O TBI não faz milagre e muitas vezes ele prejudica o funcionamento do motor se ele estiver muito grande, beleza? Então, para vocês entenderem melhor, vamos dar continuidade aqui, explicando para vocês o funcionamento do TBI de uma moto com injeção eletrônica. E a gente tem também, então, na outra parte da alimentação, o TBI, ou também corpo de aceleração, tá? Que seria essa peça aqui, esse aqui é de uma Titan 150, faltando algumas peças, mas é esse aqui o modelo, tá? Então a gente tem basicamente uma borboleta interna e um tubo de alumínio, tá? Geralmente. E daí, obviamente, a gente tem os sensores e tal, o injetor em cima. Mas basicamente seria só um tubo de alumínio e a borboleta aqui no meio. A borboleta fica assim, geralmente, e aqui o eixo da borboleta, tá? Então, basicamente, esse aqui é o formato de um TBI. É claro que no desenvolvimento, na fábrica, na indústria, ou o desenvolvimento de peças de competição, muitas vezes ele tem uma diferencinha de área, né? Então, o sentido dos fluidos de lá para cá, ele vai ter aqui, né? Vamos supor que aqui seja a parte menor, então ele vai ter aqui um pouquinho maior, né? Pode aumentar aqui, aqui ele pode seguir o mesmo tamanho da parte onde vai a borboleta ou aumentar o tamanho também. Então tudo vai depender de testes que a indústria faz na questão de fluxo de ar, né? Aonde é o aproveitamento, como faz, como não faz. Tá? Mas em suma, muita gente tem uma forma equivocada de fazer um preparo numa peça dessa, que é de aumentar bastante essa área aqui, ó, até onde dá. Então aumenta aqui até onde dá. E aumenta aqui também até onde dá, né? Fica desse formato aqui a peça, né? Só que se você não testar isso em bancada de fluxo, depois testar no motor, fazer o acerto correto, passar em dinamômetro, você não sabe exatamente se está ganhando ou se está perdendo. Então esse é um erro muito comum das pessoas testarem 20 coisas ao mesmo tempo e anda com a moto e notou uma melhora. Só que você não sabe realmente se cada coisinha daquelas que você fez está melhorando ou se algumas melhoram e outras está piorando. Então por isso que é importante a gente sempre fazer testes, né? Buscar um acesso a uma bancada, fazer testes na peça, preparar, testar, ver o que acontece, procurar se informar sobre pressões de teste correta e por aí vai. Então a gente teria esse formato aqui, geralmente quando a galera prepara, ou então uma coisa que isso sim é muito bacana de fazer e vai ajudar em qualquer caso, tá? É a parte justamente aqui, ó,
fazer o sistema para eliminar, né, para amenizar o efeito vena contracta, que é o que eu falei do carburador. Então aqui a gente teria a parte reta, né, do sistema de injeção, a maioria é reto, obviamente usa um filtro de ar, um próprio filtro já tem. Se vocês pegarem uma CB300 por dentro da caixa de ar, logo depois da tomada daquela borracha, que encaixa, né, da caixa de ar para trás, ela tem uma corneta bem grande, tá? Que é para fazer essa função. E aí a galera vai lá, arranca todo o filtro de ar da CB300, tira a mangueira fora, faz o acerto da moto, e aí para facilitar, ou quando adapta o TBI em outra moto, torneia, né? Como ela tem uma parede relativamente grossa, torneia essa parte aqui, ó. Aqui ele tá dessa forma aqui, né? Então aqui ele é terminado em zero, né? E torneia essa parte aqui, ó, e ele acaba ficando como se fosse uma cornetinha, né? Então vamos supor que aqui seja a parede do alumínio dele, né? Então antes era reto, a galera vai lá e torneia, quebra esse ângulo aqui. A quebra desse ângulo auxilia na questão do efeito vena contracta, você melhora, tá? O ideal seria fazer uma corneta, tá? O ideal não é fazer na peça, porque você não consegue chegar na medida correta para ter o máximo de eficiência da entrada do ar aqui, dos fluidos por aqui. Então o ideal seria fazer uma corneta, né, com o raio apropriado e tal, com as medidas certas. Entretanto, isso aqui é mais barato do que fazer uma corneta, você simplesmente tornear ali a entrada da peça e já vai auxiliar. Essa parte é bacana, tá? Uma diferença básica, né, então, de TBI de carburador é que no TBI a gente não tem o efeito Venturi, tá? Então, por isso que eu falei que muitas vezes a fábrica manda de um formato, manda de outro, mas geralmente é uma peça reta, né, de paralela ou quase isso, né, com pouca diferença de diâmetro. Isso conforme os testes da indústria. Mas a gente não tem uma obrigatoriedade dessa parte aqui ser menorzinha, ser estrangulada para aumentar a velocidade do ar, porque a gente não tem então o efeito Venturi para esse funcionamento. Entretanto, a gente tem também a área de passagem aqui. Então, da mesma maneira do carburador, a gente tem, olhando ele dessa maneira aqui, né, como vocês olhando aqui para dentro, teríamos então o círculo aqui e a gente tem a borboleta, tá? No caso dela toda aberta, a gente vai ter aqui, vai ter o parafusinho aqui, o parafusinho aqui, a parte do eixo dela, né? Também que é um pouquinho maior do que a própria borboleta, tá? O eixo de sustentação, né? Para quem não conhece um TBI, isso não vai pegar legal. A gente tem lá dentro, então a borboleta que se fecha. E aí quando a borboleta abre, ela é presa dentro de um eixo, tá? Então tem um eixinho que é mais grosso um pouquinho que o material da borboleta, com os parafusinhos prendendo, né? Então vocês estão vendo ali a cabeça dos parafusos, a parte de trás, né? Essa aqui é a parte da frente, né? A cabeça dos parafusos. Então a gente tem essa diminuição, ou seja, então a gente tirou a medida lá, dá 25 milímetros de diâmetro, mesmo sistema do carburador, tá? Então tem 25 de diâmetro, por exemplo, precisa ser descontado essa área aqui. Tá? Então por isso que no preparo de TBI, muitas vezes, é interessante a gente trabalhar com desgaste, desbastando, né, esse eixo aqui um pouquinho, né? Esse eixo, em alguns casos, ele tem quinas, tá? Então ele não é bem arredondado. Então se você diminuir a área desse eixo, você já está aumentando a eficiência da peça, do TBI, tá? Então você tem o eixo que prende a borboleta aqui, né? Se você diminuir um pouquinho ele, né, desbastar ele aqui, desbasta ele aqui, deixa ele mais fininho assim, ó. O desenho ficou horrível, mas dá para entender, né? Então você deixa ele mais fininho. Isso aqui melhora então a eficiência da peça. Então um preparo de TBI não é simplesmente você tornear todo ele. Então tem os cantinhos que você vai tirando. Você vai tirando um pouquinho de cantinho do eixo, você vai quebrando essa quina aqui. Tudo isso vai melhorando. Você vai fazendo isso aí, vai passando na bancada, você vai vendo que o fluxo dessa peça aumenta. Então se aumentou o fluxo sem eu mexer nessa área aqui, é porque o coeficiente de descarga está aumentando. Então eu estou melhorando a peça. Realmente, então eu estou melhorando a peça. Vai passar mais CFM, a vazão é maior, nesse caso o trabalho do motor vai conseguir atingir rotação mais alta, não vai restringir, etc, 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 tá? Então tudo isso vai causando a melhora da peça. E em últimos casos, quando é possível fazer, a gente substitui essa borboleta. Então a gente tem essa borboleta aqui que está viradinha, ó, a gente substitui ela. Então vamos supor que seja 25 milímetros a máxima,
a mínima área de passagem, tá? Para a gente calcular tamanho de TBI, também é pela mínima área de passagem, mesmo não utilizando o efeito Venturi, é sempre a parte menor, a parte mais fechadinha dele, que é onde a gente vai medir, tá? Então vamos supor que tenha 25, a borboleta não vai ter exatamente 25, ela vai ser um pouco menor, ela vai ser um pouco maior, perdão, do que esses 25, justamente para ela travar nessa lateral. A borboleta não pode ficar reta com a peça, tá? Ela sempre tem que ficar nessa posição aqui, ó, tá? Que é onde ela vai fazer vedação do ar, tá? Se ela ficasse reta aqui, ela não teria vedação, iria passar nas laterais. Então, a atravessadinha, então, ela é um pouquinho maior. Qual seria o ideal da gente fazer? Se fosse possível, tá? Se tiver espaço para isso, e um bom torneiro, né? Abrir o interno desse TBI e colocar uma borboleta maior. Colocando a borboleta maior, abrindo, né, o TBI, a mínima área de passagem vai aumentar, vai ser uma área maior, e seria da mesma maneira que você trocar de um carburador 30 por um 32, né? Depende do quanto você aumentar aqui, tá? Mas sempre atento para essa questão de se está realmente eficiente ou não. Não adianta um TBI gigante se ele não tem eficiência. Se você não tem uma quebra aqui na entrada de ar, caso esteja usando sem filtro, se você não tiver um trabalho no eixo da borboleta, que também melhora a questão da passagem de ar nele, você aumenta a vazão trabalhando aqui. Então, vários trabalhos que podem ser feitos no TBI, lembrando, ele não tem efeito Venturi, mas geralmente ele tem uma mínima área de passagem, ele tem uma área um pouquinho maior, uma área um pouquinho menor, então sempre medir na mínima área de passagem, que assim a gente vai ter a medida correta da peça. Beleza, galera? Esse vídeo então era para mostrar para vocês o funcionamento de corpo de injeção, como é a passagem, a entrada de ar e fluidos para o motor, tá? Não exatamente com alimentação, tempo de injeção, essas coisas não, tá? Sobre a parte mecânica e a parte de entrada de fluidos. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, pode ter ajudado de alguma maneira, né? Esse é nosso trabalho, ficamos felizes caso pudermos ajudar, né? Quanto mais ajudar nessa questão aí para vocês, melhor. E isso ajuda a divulgar também o nosso canal. Então não se esqueçam, se não é inscrito, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com seus amigos esse vídeo e é isso aí por hoje, galera. A gente se encontra no próximo vídeo.